Deus pela tua vida, glória a Deus por você que está em casa nos acompanhando agora. E eu tenho certeza que você não vai sair deste lugar da maneira como entrou. Você crê? Amém. Deus tem algo para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Glória a Deus. O tempo e as coisas. Tema da palavra de hoje. Jeremias, o profeta chorão, conhecido como o profeta chorão, deveria ser meu parente. Parente do Jever, né, Jever? E cada um de nós tem talvez uma característica, outros têm dificuldade de chorar, né? E assim somos nós. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, e carinhosamente nós entendemos que esse choro, ele vinha do quebrantamento do espírito. Jeremias 29, versículos 12 e 13. Glória a Deus. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Versículo 12 primeiro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Agora você vai lá para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, um texto bastante conhecido. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, vamos ler do 1 ao 9. Amém? Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Vou repetir apenas o versículo 6.
levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Se você puder, feche teus olhos um pouquinho. Não sei como você chegou aqui, se você traz algo que tem tirado a tua paz, se há angústia no teu coração, medo, pavor, remorso, arrependimento. Esse é o momento, queridos, de simplesmente nos derramarmos aos pés do Senhor. Ele diz por meio do profeta a um povo que estava exilado na Babilônia, um povo que estava cativo, sendo humilhado. Ele diz: vocês clamarão a mim, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse é um Deus que tem um desejo. O nosso Deus tem um desejo, o desejo de ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis. Eu permitirei que eu seja encontrado por vocês. E agora então eu peço a você que chegou aqui talvez com algo que possa impedir este encontro. Deixe de lado isso agora. Clame apenas ao Senhor. Apenas olhe para Ele. Apenas busque a face dEle. Busque estar com Ele. Permita que Ele fale com você. Deixe na cadeira, no chão, as tuas armas. Deixe as tuas defesas. E apenas peça a Ele a presença. Pai, eu abençoo este povo que aqui está. Eu abençoo cada pai, cada mãe. Abençoo cada jovem. Abençoo estas crianças que estão sendo instruídas nas suas salas. E se alguém aqui entrou, Pai, angustiado, aflito, preocupado, trazendo dor no seu coração, ou até mesmo alguma dor física, todo mal vá embora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tirado a tua paz está repreendido em nome de Jesus. Apenas a voz do teu Espírito Santo, apenas ela nós queremos ouvir nesta noite. Senhor, oramos ainda por estas cidades que hoje escolhem seus prefeitos. Que o Senhor abençoe da mesma maneira, Pai, como nós já pedimos aqui há 2 semanas atrás. Que o Brasil esteja não na mão de homens, mas que o Brasil esteja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, muitas vezes na nossa vida nós recebemos, obrigado, Jeffer, nós recebemos a alegria, nós sentimos a alegria de ter um plano que nós fizemos ser realizado. Eu não sei aqui se eu posso compartilhar com vocês, mas você homem principalmente, mulher não é muito chegada nisso, mas homem, você que está aqui que um dia já conseguiu comprar o seu primeiro carro, ou a sua primeira moto, você lembra do dia? Você lembra daquele dia? Homem é aquele ser que assistia no meu tempo Mad Max. Alguém lembra do Mad Max? Né? Ganhava carrinho, né? E eu me lembro muito bem no dia que eu comprei o meu primeiro carro, um Fusca vermelho, 1975. Tinha um toca-fita auto reverse, né? Queridos, eu estou falando isso porque isso pode ter acontecido com você quando você
conseguiu comprar sua casa própria? Quando você viu nascer o seu primeiro filho? Né? Eu me lembro muito bem. Hoje vai ser difícil. Me lembro quando a Maria Júlia nasceu. O médico me mostrou e a gente estava ali. Eu saí de mim, porque aquilo era um sonho. E talvez você que já viu seu filho nascer, ou você que clama por um filho e diz: pai, por que está demorando? Você que paga aluguel há tanto tempo, você que luta por algo que não vem, não chega, não se resolve. Queridos, há algo que não foge, algo que está sempre nos cercando, algo chamado tempo. E o tempo, ele muitas vezes, ele vem e nos abençoa. Obrigado, Gilmar. Ele trouxe um fardo de guardanapo. Glória a Deus. Muitas vezes o tempo vem e nos abençoa, e a gente fala assim: mas já? Eu achei que ia demorar mais, né? Como diz o pastor Telmo, leva tempo para Deus fazer de repente. Outras coisas a gente vive e a gente olha para o tempo e fala: não passa nunca, né? Outro dia eu estava falando para o Xande, a gente estava indo para Santa Helena, ele está fazendo a carteira de habilitação, né? Eu não sei vocês, irmãos, mas 18 anos não chegava nunca. Não chegava nunca. Aí chegou 18, parece que o tempo... Não é assim? Não é? Muitas meninas talvez falam assim: ah, não vejo a hora de chegar aquele tempo de poder namorar. Então o tempo, queridos, o tempo ele está conosco sempre. Nós não podemos fugir do efeito, do impacto do tempo na nossa vida. Ele não para. Mas para alguns parece que ele parou. Para algumas coisas parece que ele parou, ele não anda mais. Mas para outras a gente diz: mas eu não queria que fosse tão rápido. Eu às vezes olho para Maria Júlia e falo: para. Talvez se ela não fosse menina, fosse menino, eu não estaria tão preocupado. Irmãos, as coisas que nos cercam, elas sempre estão associadas ao tempo. Olha só, tem coisas que a gente diz assim: eu queria muito, mas está demorando. Outras coisas a gente diz: eu nem pedi, e já aconteceu. Jacó, ele quando fugiu do seu irmão Esaú, ele se apaixonou por uma mulher, Raquel. A Bíblia diz que Raquel era linda. E ele, quando viu Raquel, aquela mulher de belos olhos, era pastora de ovelhas, e ele se apaixonou por Raquel. E ele foi falar com seu pai, com o pai de Raquel, Labão. Ele disse: eu quero casar com a sua filha, mas o que eu posso te dar? Labão disse: olha, é o seguinte, você trabalha 7 anos para mim, e então eu te darei. Vocês acham que aqueles 7 anos passou rápido ou devagar? Eu fico pensando, naquele tempo provavelmente não tinha calendário. Eu acho que Jacó ia lá na parede fazer um risquinho, e mais um risquinho. E de repente a Bíblia diz que se concluiu o tempo, e ele chegou para o sogro e falou: pronto, terminou o tempo, pode me dar. Ele falou: tudo bem, vamos preparar a festa. Prepararam uma festa. E à noite, quem foi para a barraca? Lia, a filha mais velha. Quando ele acorda, ele vê
Ele vai falar com o sogro diz: não, a gente não tem um hábito de entregar a primeira filha mais nova, a gente entrega a primeira filha mais velha. Mas se você quiser mesmo, Raquel, trabalha para mim mais 7 anos. Um homem apaixonado trabalharia até 30. Queridos, muitas vezes nós queremos Raquel, mas o tempo de recebermos Raquel ainda não chegou. É tempo de recebermos Lia, que não é tão bonita assim. Talvez não tenha belos olhos, talvez não tenha um corpo esbelto, talvez não tenha a aparência que tinha Raquel. Muitas vezes nós clamamos e nos apaixonamos por coisas e pedimos ao Senhor, e até no nosso coração nós imaginamos que fizemos um pacto com o Senhor, de que Ele vai nos dar Raquel, Ele vai nos dar, mas de repente Deus nos diz: não está no tempo de Raquel, esse é um tempo de Lia. Quer ver? João capítulo 11 conta a história de um homem que foi ressuscitado por Jesus. Lázaro, amigo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele não estava tão longe de Betânia. E avisaram a Jesus que Lázaro estava doente. E talvez ele não demoraria nem um dia para chegar a Betânia. Mas ele demorou ainda 3 dias. E de repente ele chega, e vem um, e vem outro, e vem as irmãs de Lázaro, Marta, Maria, e falam para ele: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E vem um outro e diz: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Tinha lá um outro que disse: ele não curou a vista do cego, ele não poderia ter curado este que era amigo dele. E Jesus simplesmente disse: se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, escute o que eu vou falar para você. O que mais Jesus precisava naquele dia era ouvir uma frase: já cheira mal. Porque quando ele pediu para abrir, quando pediu para tirar a pedra, veio alguém e disse: já cheira mal, já faz 4 dias. Era tudo que Jesus precisava. Como pode alguém ressuscitar um morto que já cheira mal? O tempo foi necessário. O tempo que Jesus propositalmente esperou para ir até Betânia, para fazer o milagre, para ouvir a voz, já cheira mal, foi necessário para que todos aqueles que ali estivessem, pudessem olhar para ele e crer que ele realmente era o Filho de Deus. Tem coisas, queridos, na nossa vida, que muita gente vem e fala assim: já cheira mal, não adianta mexer nisso. Eu já falei isso aqui outras vezes. Mas o nosso Deus é um Deus especialista em ressuscitar coisas que já estão cheirando mal. Por quê? Porque o poder dele não se mede. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós medimos o tempo num relógio, num cronômetro que nós mesmos inventamos. Nós contamos os dias, os anos, os meses, as décadas, os séculos, cronologicamente, inventado pelos nossos ancestrais. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Significa, queridos, que o tempo que nós achamos que está sendo preparado para que as coisas aconteçam, pode não ser o tempo que preparou Deus para mim e para você. E quando nós não compreendemos isso, quando nós continuamos, guarde isso, quando nós continuamos comparando o nosso modo de gerir o tempo com o modo de Deus de gerir o tempo, nós entramos em conflito. É mais ou menos a mesma coisa e que você fazer uma soma
desta largura deste prédio, e você não dividir corretamente metros e centímetros. Se você somar centímetro com centímetro, você vai ter a conta legal. Mas se você somar metro com centímetro, a conta não vai fechar. Não tem jeito. Ou você transforma tudo em quilo, ou você transforma tudo em grama. Lembra da básica matemática? Quem adorava matemática aí? Né? Só a Bárbara. Irmãos, ou nós entramos num consenso com Deus, de remir o nosso tempo, de acordo com o tempo dele, ou nós vamos sofrer durante a nossa vida, por algo chamado ansiedade. A ansiedade, para vocês terem uma ideia, ela tem uma reação física na nossa vida tão forte, que 50% de todas as doenças são consideradas doenças psicossomáticas. São doenças que têm uma origem muito mais na área psíquica, nos sentimentos, do que propriamente na área física. E essas doenças psicossomáticas, elas geram aonde? Elas geram o quê? Elas geram uma necessidade de nós nos curarmos com algo químico, com algo artificial. E a humanidade vem a cada ano mergulhando mais e mais em algo chamado artificialismo. A cura já não é mais integral, ela é parcial. O sono de muitas pessoas já não é mais um sono natural, é um sono artificial. Mas a reação principal da ansiedade, queridos, é que ela afeta muito fortemente a nossa fé. Onde começa a ansiedade, termina a fé. O reflexo da ansiedade, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, outro dia eu li um texto dele, ele diz que a ansiedade é o útero que gera a incredulidade. Significa, queridos, que eu começo a sofrer, eu começo a ficar ansioso, eu começo a não dormir direito, eu começo a roer as unhas, eu começo a desejar as coisas que não acontecem, de repente eu olho e falo, pronto, Deus esqueceu de mim. Não adianta mais eu orar, Ele não responde mais a minha oração. E na verdade, isso é apenas uma situação que nós precisamos compreender em relação ao tempo. Por que as coisas são assim? As coisas são assim porque aquele conflito está acontecendo. Kairos e Cronos. Esse conflito vai intrigando a nossa mente, vai intrigando os nossos comportamentos, vai tirando a nossa paz, vai gerando ansiedade e consequentemente vai enfraquecendo a nossa fé. Nós queremos antes, mas Deus quer fazer depois. Nós queremos depois, mas Deus quer fazer antes. Muita coisa acontece na nossa vida que nós até achamos, por falta de fé, que aquilo veio para nos destruir. E eu me lembro agora, tem um texto em Atos, no capítulo 12, se eu não me engano, que conta que o apóstolo Pedro, ele foi preso. Mas a Bíblia diz que ele foi guardado no cárcere. E de madrugada, um anjo o tocou e disse: Pedro, veste a capa e me siga. Pedro provavelmente seria morto no próximo dia. Mas a Bíblia diz que ele foi guardado no cárcere. Fala comigo, guardado no cárcere.
Aí, se você vai examinar este texto com os olhos carnais, com os olhos do mundo, você vai dizer: escuta, mas não tinha um outro lugar para guardar Pedro? Queridos, aquele lugar, aquela prisão, era o lugar mais seguro para Pedro, diante das ameaças que ele estava sofrendo. Era o lugar mais seguro para Pedro, porque uma multidão estava lá fora querendo linchá-lo, querendo matá-lo. Os religiosos queriam matá-lo, mas no próximo dia o rei deveria oferecê-lo. Então o que Deus fez? Deus o guardou no cárcere. Outro dia eu vi um vídeo, desses vídeos que a gente vê na internet, de uma mãe glorificando a Deus porque o filho havia sido preso. Sabe por quê? Porque ela sabia que se ele continuasse aqui fora, ele não teria muito tempo de vida. Queridos, essa circunstância, ela é tão presente na nossa vida, ela é tão viva na nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos, e nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por outro lado, existe um outro problema do tempo, um defeito que muitos de nós têm, chamado procrastinação. Uma palavrinha estranha que significa nada mais, nada menos do que uma pessoa que gosta de deixar tudo para depois. Uma pessoa que acha que o tempo nunca vai passar. Uma pessoa que acha que o tempo, ele vai continuar dando oportunidades para que algo pudesse ser resolvido, para que um perdão pudesse ser liberado, para que uma palavra pudesse ser dita. O procrastinador é aquela pessoa que não se preocupa necessariamente com o dia de amanhã. Ele vai deixando, ele vai deixando, ele vai deixando. É mais ou menos você que gosta de lavar louça. Lá em casa, eu que sou o lavador de louça, de vez em quando eu tenho uma auxiliar, né? Imagine você, o Luiz tem cara de quem lava louça também, né? Então imagine você, não, Leandro não lava. Imagine você lavando louça, todo dia você deixa um pouquinho no talher, deixa um pouquinho na panela, né? Deixa um pouquinho naquela concha que você usou para o feijão. Aí vai ficando o que a gente chama aqui no Paraná de craca, né? Lá em São Paulo chama craca também? Não, né? Aqui no Paraná a gente chama de craca, né? E vai ficando aquela... Como é que vai estar a tua louça em um mês? Feia, né? Ou seja, todo dia você tem que ir lá e caprichar na hora de lavar a louça. O procrastinador, queridos, é aquele que fala: depois eu resolvo, uma outra oportunidade vai aparecer. Queridos, esse é um dos problemas que mais atinge os casamentos, que mais atinge as famílias. Vou contar uma coisa aqui rapidinho. Uns dias atrás, eu fiz uma caca. A gente estava aqui num ensaio, e eu confesso que eu não tive um dia bom aquele dia, mas isso não tem nada a ver. Nós não podemos usar os nossos problemas para justificar as nossas atitudes. E aquele dia no ensaio eu fui muito grosseiro com a Maria Júlia. Eu expus ela aqui na frente de todo mundo aquele dia. E eu cheguei em casa, minha esposa fez um comentário comigo. Eu subi no quarto, dei um abraço nela e falei: filha, me perdoa, eu fui totalmente errado com você. Eu não quero justificar como eu estava naquele dia, mas simplesmente me perdoa. Ela falou: de boa, pai.
Mas aquele abraço, naquele mesmo dia, tirou de mim a responsabilidade por ter agido errado aqui. No mesmo dia, o tempo vai gerando cracas no nosso coração. Quem é casado aí sabe que quer dormir de bunda. Desculpa o termo. Dormir de bunda, né? Tem dormir de conchinha e dormir de bunda. É claro que talvez você até dorme de bunda porque um gosta de deitar de um lado, outro gosta de deitar do outro. Tudo bem. Mas o dormir de bunda, você sabe o que eu estou falando. E aí você está lá, você deitou para o teu lado, e a tua esposa deitou para o outro, e você lá no teu íntimo, você fala assim, bem que ela podia vir mais perto, mas você não vai. Ou então ela fala assim, bem que ele podia vir mais perto, mas ela não vai. Aí de repente começa a esticar um pouquinho a perna, para ver se encosta, para ver se não dá choque. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, mas é assim. E aí, como o outro não mexe, não encostou a perna, você dorme assim mesmo. Tenho certeza, você vai acordar mais cansado do que quando deitou. Pastor, mas o erro não foi meu. Não interessa. Jesus não pecou e morreu como um pecador. Jesus não fez nada de errado. E a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A condenação da crucificação era a pior, a mais dolorida, a mais horrível. O escárnio, a humilhação, era guardada para aqueles que eram crucificados. E essa morte teve Jesus sem dever nada. Aí eu vou dizer assim, eu não vou pedir perdão, porque não fui eu que errei. Eu vou deixar o tempo resolver as coisas. Queridos, quando se trata de procrastinação, o tempo não resolve ao nosso favor. Quando se trata de procrastinar, Mateus capítulo 25 conta a parábola dos talentos. A gente vai enterrando, achando que depois vai poder prestar conta daquilo que enterrou. Não. Ao homem pertencem os planos, mas do Senhor vem a resposta da língua. Quando a gente se depara com situações assim, nós entendemos o que Paulo quer dizer aos Tessalonicenses: orem sem cessar. Porque se nós orássemos sem cessar, se nós pedíssemos a Deus constantemente, o que é que nós devemos fazer? Certamente a gente não se meteria em tanta encrenca. Mas eu prefiro confiar na minha capacidade. Eu prefiro confiar no meu braço. Eu prefiro confiar na minha destreza. Queridos, nós temos um Deus que supervisiona constantemente nossos planos. A Bíblia diz que nós devemos fazer planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Olha só, esse texto que nós lemos diz que Paulo estava chegando em Damasco, próximo da cidade. E eu fui xeretear ali no mapa. Sabe quantos quilômetros dá de Jerusalém a Damasco? Não olha no celular aí agora, e nem naquelas notas de rodapé. 100, 200, 363 quilômetros de Jerusalém a Damasco. Queridos, quando é que Jesus apareceu para Paulo?
chegando na cidade. Quando ele estava chegando na cidade, ele vê a luz e ele cai do cavalo. Sabe o que isso nos ensina? Eu posso estar percorrendo 20, 30, 40, 50, e Deus está lá, olhando para você com misericórdia. E aí estou eu lá no cavalo. Não, eu sou doutor. Paulo era doutor, criado entre os doutores. Eu sou o bom, e eu estou cavalgando, e Deus está lá, supervisionando os nossos planos, porque o plano de Paulo era chegar justamente em Damasco e levar preso quem era do caminho. Mas a Bíblia diz que eles estavam chegando em Damasco, e o amor do Senhor interviu, e Paulo caiu do cavalo. Queridos, o tempo na nossa vida, ele está passando de forma tão circunstancial, e nós podemos não estar percebendo o agir de Deus neste caminho, nesse deslocamento de Jerusalém a Damasco. É muito melhor nós encontrarmos o tempo de Deus antes do que procrastinar. O melhor tempo para ouvir a sua voz é aquele que passamos no chão. Diz a Bíblia que Paulo só começou a ouvir a voz quando estava no chão. Será que isso tem alguma coisa a ver com a minha vida? Você pode falar para a pessoa do seu lado, ou você que está em casa, diga assim: tem algo parecido com você? É claro que tem. Ele só ouviu a voz quando estava no chão. Você lembra da história de Davi? Se você tiver como, leia todos os dois livros de 1º e 2º Samuel, e até ali os primeiros capítulos de 1 Reis. Conheça a história do rei Davi. Davi ganhava todas. Davi era o cara, eram Lewis Hamilton. Ele era uma hegemonia. Chegou um tempo, inclusive, que era tempo dos reis irem para a guerra. Ele falou: ô Joabe, vai você, vá lá. E aí, depois do almoço, ele passeando no terraço, ele olha Batseba, ele adultera com ela. Depois de adulterar, ele descobre que ela estava grávida. Ele manda matar Urias, o seu marido, e estava de boa. Ele estava em cima do cavalo, cavalgando. O cara ganhava todas. Até que bate na porta dele um cidadão chamado Natã. Falou: Davi, seguinte, tenho algo para te falar, mas eu preciso primeiro derrubar você. Você é um adúltero e um assassino. Davi foi para o pó, foi para a cinza, se vestiu de pano de saco, e ali ele se humilhou e escreveu boa parte dos salmos naquele período. Ele caiu do cavalo. O melhor tempo para ouvirmos o que Deus tem é o tempo em que estamos no chão. Pastor, mas você veio aqui para profetizar que eu vou cair do cavalo? Não, eu vim aqui para profetizar que Deus vai falar com você. Eu vim aqui para profetizar que o tempo que você acha que está passando de acordo com a sua vontade é um tempo que precisa ser ajustado de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade de Deus. Eu vim aqui para dizer para você que nós muitas vezes precisamos limpar os nossos ouvidos, compreender as circunstâncias à nossa volta, e nós não conseguimos fazer isso antes de estarmos no chão.
Se Paulo não tivesse caído, se Paulo não tivesse ficado cego, vou falar um pouquinho sobre isso, ele teria ouvido? Não. Talvez teria pego a sua espada, teria dado uns golpes, a luz teria ido embora, e ele olharia para aqueles que estavam com ele: não liga para isso não, bola para frente. Tem uma coisa para te contar: nós somos exatamente assim. Todos nós. Diz o texto que Paulo, ele foi guiado pela mão. Olha isso. No versículo 6, levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Qual era o plano de Paulo? Ele foi lá falar com os sumos sacerdotes, pegou carta, o plano estava com ele. Aí vem Deus e fala assim: espera aí, eu vou mudar um pouquinho esse plano teu. Você não sabe nada, Paulo. Você não sabe nada. Eu quero que você pegue na mão de alguém. Alguém vai guiar você. E depois alguém ainda vai dizer o que você deve fazer. Irmãos, muitas vezes nós queremos guiar, mas ainda não enxergamos direito. Você entende agora porque Salomão diz: ensina a criança no caminho, e quando for grande, ela não se desviará dele. Sabe o que Salomão quer dizer? Ensina a criança enquanto ou depois que você estiver enxergando. Eu fiz um texto semana passada, talvez alguém tenha lido. Muitas e muitas mães choram hoje e falam assim: eu criei meu filho na igreja, meu filho cresceu na igreja, meu filho nasceu na igreja, meu filho foi apresentado, consagrado ao Senhor, meu filho, ele quando tinha lá 12, 13, 14 anos, ele foi batizado, mas hoje ele não quer ouvir falar de igreja. Eu não estou falando de igreja católica, eu estou falando de igreja evangélica. Já contei para vocês que eu fiz um trabalho na cadeia pública de Medianeira, muitos anos atrás. 70% das pessoas que eu atendi lá eram desviados, a sua grande maioria batizados. Irmãos, criar filho na igreja é bom, é ótimo. Temos que fazer? Temos que fazer. Agora, se você acha que você vai chegar na igreja, vai deixar o teu filho na salinha, e em casa, desculpa a minha sinceridade, você é mentiroso, desonesto, adúltero, você agride a sua esposa ou o seu esposo, e não existe um ambiente de lar, mas apenas uma casa, querido, o teu filho, o meu filho, o nosso filho vai olhar para nós e vai dizer assim: o que o meu pai e minha mãe fazem na igreja? Nós somos a igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio. Os sacerdotes somos nós. E eu não falo isso como pastor, eu falo isso como pai. Se eu não chegar na minha casa e viver na minha casa aquilo que eu prego aqui, queridos, eu vou ser o pior dos piores. O tempo é implacável. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas aí vem um Deus e nos alerta. Aí vem um Deus e nos diz: há um tempo de misericórdia.
Aí vem um Deus e diz: do teu passado eu não me lembro mais. Aí vem um Deus e faz uma promessa, dizendo que a glória da segunda casa foi melhor ou maior do que a primeira. Aí vem um Deus e diz que o vinho que foi servido no final foi o melhor. Esse é um Deus de misericórdia, esse é um Deus de amor, esse é um Deus que olha para mim e para você e fala: se você conduziu a sua vida, se você gastou o seu tempo de maneira errada, equivocada, eu estou aqui para dizer: há uma nova chance para você. Amém. Existem circunstâncias, queridos, que nós achamos que nunca vai voltar, e realmente muitas delas não voltam mais. É um legítimo exemplo da cicatriz. Tem cicatrizes, queridos, que nós vamos olhar e vamos enxergar, e vamos lembrar do dia que a gente cortou o pé. Não tem jeito. Não pense que as cacas que a gente faz, elas vão desaparecer da nossa memória. Não, queridos. Mas quando o Espírito do Senhor nos enche, quando o Espírito do Senhor vem e fala no nosso coração, Ele diz: filho, eu sei que você está arrependido, filha, eu sei que você quer começar de novo, então começa. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: mas você fez isso. Você pode ter certeza que vai acontecer. Mas quando alguém falar isso para você, a resposta não vai estar nos teus lábios, a resposta vai estar no teu coração. Olha só, Paulo achou que era o bom, mas ele precisava ser guiado. E eu me lembro agora do cego Bartimeu. Quem conhece a história do cego Bartimeu? Amém? A Bíblia diz que Jesus ia chegando na cidade e um cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma das passagens mais lindas que eu acho da Bíblia. Aquele homem clamava. Agora, ele era cego. Mas diz a Bíblia que junto com aquela multidão, tinham pessoas que foram do lado dele e falaram assim: cala a boca, fica quieto, para de gritar. Essas pessoas não eram cegas, mas diz o texto que quanto mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Tipo aquele desenho da família dinossauro: não é o papai, não é o papai. Quem lembra dessa? É a mamãe. Não é a mamãe. Viu só? Não que seja esse desenho do meu tempo, por isso que eu me confundi. Era o tempo do Jorge. Queridos, quem era cego? Cego era aquele que estava dizendo: cala a boca, Bartimeu, fica quieto. Bartimeu enxergava muito mais. Bartimeu enxergava muito melhor do que aqueles que o mandavam ficar quieto. Quer ver? Quando Paulo entra na cidade, Deus fala com Ananias e fala: Ananias, vai lá orar com ele. Quando Ananias vai para orar com Paulo, impõe as mãos sobre ele, escamas caem dos seus olhos. Ele comeu, recuperou as forças, foi batizado. No outro dia, o que Paulo começa a fazer? A pregar. Diz o texto que os judeus que lá estavam: peraí, tem coisa errada. E então entraram em acordo para matar Paulo. E ali desceram Paulo no cesto e o levaram para onde? Tarsis. Saulo de Tarso. Queridos, Paulo foi levado para casa e lá ficou por 3 anos e meio.
Escute isso. Paulo, depois da experiência no chão, pensou: agora eu vou arrebentar. Como cristão, como pregador. Vai Deus e fala: Paulo, seguinte, você pode fazer planos, mas a resposta dos lábios é minha. Paulo, você quer fazer agora, mas eu não quero que você faça agora. Eu quero que você fique quietinho por 3 anos e meio. Depois disso, Deus manda dizer: me traga Saulo e Timóteo, porque agora eles me são úteis para o ministério. Você está entendendo? Queridos, tem coisas na nossa vida que são repentinas, que são momentâneas, que realmente Deus faz de repente, mas tem coisas que Deus vem e diz: bom, então eu já mostrei para você que eu posso, eu já mostrei para você que eu faço, eu já mostrei para você o caminho, agora é hora de curar, agora é hora de tratar, agora é hora de te discipular, agora é hora de deixar você quietinho, guardado. Não se exponha. Não exponha aquilo que ninguém precisa saber. Eu já falei isso tantas vezes. Não use rede social para falar da sua vida pessoal. Não use rede social para falar do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu patrão. Vá para o quarto secreto, feche a porta. E ali, abra o seu coração. Derrame-se aos pés do Senhor. Posso ouvir um amém? Prometo que já estou terminando. Nós estamos clamando pelo agir de Deus. E de repente caímos do cavalo. Esta pode ser a resposta das nossas orações. Eu vou ler um versículo, se você não quiser, você não precisa abrir. Portanto, Mateus 6,34, se você quiser anotar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, por que perder o bem de hoje por nos preocuparmos com o mal de amanhã? Por quê? Porque nós não ainda compreendemos o tempo de Deus. Salomão diz: aproveita os tempos de juventude da tua esposa. Me perdoe que eu vou falar aqui, mas tem muito marido que ainda não percebeu que a esposa está ficando velha. Tem muito marido que quando estiver talvez no leito de morte, vai olhar e vai dizer: por que eu não aproveitei mais? Tem muita esposa que não percebe que o marido está ficando velho. E aí quando esposa e esposo não percebem isso, ou seja, não percebem o tempo, não percebem que estão se preocupando com o mal de amanhã e deixando de aproveitar o bem de hoje, já que hoje tem o bem, mas tem o mal. Significa que se eu me preocupo com o mal de amanhã, junto com o mal que já tem hoje, eu tenho um dia com o mal ao quadrado. Está entendendo? Hoje é o dia da matemática. Cada dia já tem o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: vocês estão vendo os passarinhos? Eles não plantam nem colhem. Vocês estão vendo os lírios do campo? Eles não tecem nem fiam. Agora, por que nós deixamos de dormir por nos preocuparmos com o dia de amanhã? Ponto, nova linha, parágrafo.
Isso não significa que eu e você devemos ser procrastinadores. Isso não significa que eu e você não precisamos fazer aquilo que temos que fazer. Isso não significa que eu e você não devemos sim levar a nossa vida com responsabilidade. Agora, levar a vida com responsabilidade é uma coisa, levar a vida repleta de ansiedade é outra que nos mata, que tira a nossa paz. Muitos de nós têm usado a responsabilidade para justificar atitudes ansiosas, atitudes egoístas, atitudes centralizadoras, atitudes autoritárias. Queridos, tem muita esposa que não sabe quanto que o marido ganha. Dirá a senha do celular. Irmãos, eu estou aqui para dizer para você que se você casou com alguém, e quando a mulher trabalha, tem muita esposa que também não sabe quanto a mulher ganha. Eu estou dizendo aqui para você, se você casou com alguém, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então por que você casou? Amados, não é minha casa, é nossa casa. Não é meu carro, é nosso carro. Não é minha filha, é nossa filha. Não é minha vida, é nossa vida. Aí eu trago para mim as decisões e centralizo em mim as minhas decisões. E eu não estou falando só do homem, estou falando da mulher. Eu trago para mim, centralizo em mim, e de repente eu olho para o lado e eu percebo que o meu cônjuge está morrendo, está definhando. Eu percebo que os meus filhos não olham para mim como alguém que sabe amar. Eu percebo, queridos, que a traça, ela está roendo, a ferrugem, ela está corroendo, os ladrões estão roubando aquilo que eu armazenei. Use o seu tempo de acordo com a vontade de Deus. Busque remir o tempo, busque compreender que hoje tem mal, mas hoje também tem bem. Hoje tem coisas boas. Celebre mais e reclame menos. Amplie a sua mesa e derrube os seus muros. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Não vou pedir a você que levante a mão, nada disso. Hoje nós vamos encerrar o culto diferente. Eu simplesmente quero pedir para você, esta palavra falou contigo? Tem algo que nós podemos melhorar? Tem algo que pode mudar na minha vida? Deus nunca chega atrasado. Nós é que nos adiantamos. Deus nunca chega adiantado. Nós é que nos atrasamos. Significa que quando eu tiver acesso à agenda de Deus, eu não vou chegar nem adiantado e nem atrasado. Eu vou chegar na hora certa. Quero orar com você. Se você está perto da sua esposa, do seu esposo, abrace ele, abrace ela, abrace. Não fique sem estar perto. Se tem alguém da tua família aí, se tem alguém que você entende que
é muito importante para a tua vida, fique perto dessa pessoa agora. Se você puder, se você quiser, repita essa oração comigo. Pai, Pai, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que por muitas vezes a minha agenda não foi a tua agenda. As minhas prioridades não foram as tuas prioridades. Os meus planos não foram os teus planos. Mas hoje eu te peço perdão pelas coisas erradas que eu fiz, porque agora eu entendo que os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Agora eu sei que o Senhor nunca chega atrasado, mas sou eu que por muitas vezes ando me adiantando. Agora eu sei que por muitas vezes eu até achei que o Senhor se adiantou, mas na verdade era eu que estava atrasado. Me dê um novo tempo, Senhor. Renova o meu pensamento para que eu possa aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.